O programa Ecologia em Ação, hoje com um novo cenário da TV Cidade, na Rua Graciosa, em sede muito boa, por sinal. Estamos então reinaugurando o programa no novo espaço da TV Cidade. Está conosco hoje o advogado ambientalista Sérgio Dall'Acqua, já esteve diversas vezes no nosso programa. Ele também é presidente da APREMA, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, que hoje vai dividir aqui algumas opiniões, fazer alguns comentários sobre a questão ambiental. Mas eu iniciaria o programa falando um pouco sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA. O SISNAMA é uma instituição que dá os trilhos de procedimentos dentro da questão ambiental no Brasil. E abaixo do SISNAMA nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde também é um fórum de decisões, de resoluções, de quase que leis que são criadas ali para normatizar certos temas da questão ambiental. E ainda temos a Fundação Chico Mendes, que tem a parte de áreas de conservação, dos parques florestais e assim por diante, que é a Fundação Chico Mendes que se dedica a essa parte. A nível estadual, nós temos o CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que também normatiza a questão ambiental. Nós temos a FATMA, que é a Fundação de Meio Ambiente do Estado, que licencia empreendimentos. E, a nível municipal, nós temos as fundações municipais de licenciamento ambiental, que são outorgadas pelo CONSEMA a operarem em determinados níveis. Além da fundação que licencia o meio ambiente, nós temos ainda os CONDEMAs municipais, que são os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, que também normatizam, tal qual o CONSEMA e o CONAMA. Com essa explicação do funcionamento oficial das entidades de meio ambiente, nós passaríamos então a dar um perfil da parte da iniciativa privada, do movimento ambiental organizado, da sociedade civil organizada. Então são as ONGs que voluntariamente trabalham a nível municipal, a nível regional, a nível de bairros e a nível estadual. Em Santa Catarina, as entidades ecológicas, as ONGs ou ONGs, estão, grande parte delas, filiadas à Federação Estadual de Entidades Catarinenses de Ecologia, a FEEC, Federação Entidades Ecológicas Catarinenses. Então, essa é a estrutura que hoje funciona para que o telespectador tenha uma noção exata e melhorada da questão do poder ambiental privado e oficial e público. Vamos então conversar com o Dr. Sérgio sobre os últimos acontecimentos que elevaram a temperatura ambiental em Santa Catarina. Dr. Sérgio, como é que fica essa questão agora da Fundema, depois das notícias que lemos nos jornais, dos comentários na imprensa televisionada, nos noticiários, prisões? Como é que fica essa questão? Como é que o telespectador deve ser informado? Como é que ele deve entender essa situação no lado jurídico? Bem, Gert, boa tarde aos telespectadores. Esse tipo de notícia sempre surpreende a sociedade, né? A mim particularmente também surpreendeu, porque a gente conhece o até então presidente da Fundema há muito tempo, é amigo da gente, já estivemos juntos em memoráveis lutas no CONDEMA, no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Claro que nós temos que esperar para ver que provas tem o Judiciário, o Ministério Público e que defesas tem o Marcos. A gente não pode fazer um pré-julgamento. Mas um acontecimento desse tipo sempre ele é traumático. A gente recebe a notícia, vê o acontecimento e fica se perguntando se é por causa disso que às vezes o licenciamento é complicado, é difícil, porque a área ambiental é uma área sujeita a muitos conflitos de interesse, né? Às vezes a gente se queixa, o empreendedor se queixa que a fundação, que o órgão ambiental demora muito para liberar, mas a gente sabe que tem empreendedores que também forçam a barra, tentam
tentam liberar coisas que pela legislação não pode, né? A legislação ambiental é uma legislação restritiva, ela tenta preservar. Claro que o cidadão normal deve se perguntar o seguinte, Gert, por que é que para cortar um pé de palmito na minha casa, eu preciso de levantamento florestal, de laudo de um engenheiro agrônomo, e para cortar milhões de metros, de quilômetros, às vezes, na Amazônia não se precisa nada. Só mete um trator, né? Ou fogo, né? Ou mete fogo para botar gado, é incrível isso. É muito difícil, até para nós que militamos na área, realmente entender a lógica disso, por que de um lado é tão restritivo e por que de outro lado é tão aberto, aparentemente aberto, ou pelo menos sem punição, pelo menos sem responsabilidade. Então, é difícil dar uma resposta. E o que eu posso dizer, nós hoje ainda tivemos o noticiário do indiciamento do ex-governador Pavão, sim, o Pavão, né? Exato. Por teoricamente ter colaborado com facilitação de algumas coisas na área ambiental. Tivemos esse episódio agora no município, que tudo isso precisa ser levantado, dando o princípio da ampla defesa, que a Constituição reconhece, mas são coisas que nos chocam bastante e que nos deixam realmente surpresos. A gente não sabe como pensar, como confiar de que a coisa esteja acontecendo do jeito certo. Voltando no tempo, né, nós tivemos muitas notícias iguais a essa relacionadas a Fátima. Nós tivemos o caso de uma empresa lá de Schroeder, onde a Fátima foi processada com a dispensa de um funcionário, de uma funcionária técnica de bom nível que também estava com um desvio de conduta. Exatamente. Né? Depois tivemos outra questão em Mafra, anos atrás, tivemos em Canoinhas, tivemos em Itajaí, e agora recentemente teve um problema seríssimo no IBAMA, com fiscais do IBAMA. Quer dizer, uma pressão também sempre por parte de alguns fiscais. O corpo dessas entidades é um corpo técnico de excelente qualidade, mas sempre tem ovelhas negras no meio. Como em qualquer outro setor também tem ovelhas negras, né? Na advocacia também tem, na justiça tem, na promotoria tem, Exatamente. Em todos os setores tem, né? Mas Exatamente. Isso traumatiza, como você disse, traumatiza mesmo muito a sociedade, né? A sociedade às vezes não entende por que da demora de alguns processos, não entende às vezes por que uma pequena lavanderia tem que atender o licenciamento ambiental como uma empresa de 100 pessoas, de 100 operários. Então, são coisas assim que deixam as consultorias que trabalham para clientes que necessitam desse trabalho, ficam realmente desorientadas. E quando há esses indícios de corrupção, a qualidade dos serviços técnicos reduz bastante. Por que adianta você formar um engenheiro especialista em resíduos, um engenheiro especialista em sustentabilidade, quando ele chega lá na banca, no balcão de uma entidade licenciadora, ele vê uma concorrência desleal ali. Ele vê que o processo dele não vai caminhar, ele sabe que tem outros escritórios que têm facilidades e que conseguem milagres, e com a qualidade de serviço muitas vezes duvidosa. O Gert, eu acho que eventos dessa magnitude poderiam servir, mas a gente não nota muito essa disposição na estrutura do serviço público. Poderiam servir por uma reflexão sobre o próprio processo de licenciamento. Né? Claro, nós sabemos que ele tem que ser cuidadoso, porque você está mexendo com recursos naturais, que tem pessoas ou empresas que tentam pular etapas, como nós já tivemos casos de construções à beira do rio, na praia, em área de restinga. Exatamente, tem pessoas que avançam o sinal, e aí nesses casos os órgãos ambientais fazem bem em coibir, até se for o caso depois fazer a demolição. É o legítimo papel do licenciador, É o legítimo papel, né? Mas eu vou dar um exemplo para você entender. Nós já tivemos problemas, vamos dar um exemplo assim, ó, uma licença de um empreendedor, eu lidei com isso há pouco tempo, envolve a CEINFRA e envolve a Fundema. São órgãos distintos da prefeitura, então às vezes num dia vai um técnico da Fundema, que é da área, de uma certa área da Fundema,
dependeu vários dias porque ele não tinha veículo todos os dias. Aí ele vai fazer o parecer dele, aí vai para a mão de um outro técnico que é de uma outra área, que vai num outro dia para fazer também o parecer. Aí vai para a CEINFRA, que tem alguém que também tem que dar um parecer sobre, por exemplo, alagamento, sobre o uso, o tipo de uso, o plano diretor. Uso do solo. E ele também vai num outro dia. Então, às vezes, o processo se alonga, se demora demasiadamente em cima de quê? É demorado por causa do cuidado? Não. É demorado porque os recursos não são bem encaixados. Quer dizer, cada vez vai um técnico diferente, depende de carro, depende de tempo, agora está chovendo. Então, eu acho que poderíamos melhorar a agilidade desse processo apenas otimizando, criando um negócio que hoje é moda nas empresas, se chama logística, né? Certo. Como é que eu faço que todos os setores caminhem ao mesmo tempo para que a coisa facilite? Na mesma direção. Na mesma direção. Então, acho que seria o momento até de se repensar o funcionamento, discutir com a sociedade, é assim, não por causa daquilo que aconteceu, porque isso vai ser objeto de averiguação à parte, né? Mas basta trocar, por exemplo, trocamos o titular, me parece que o prefeito já fez a exoneração e a substituição, vai fazer a substituição, mas aproveitar para repensar o modelo, né? Porque, como você falou, são 3 níveis de licenciamento ambiental. Tem o federal, tem o estadual, tem o municipal. Às vezes agem por delegação, por convênio. Não, aqui quem cuida é o município, aqui quem cuida é o estado. Às vezes são os 3 juntos. Né? Se eu estou agredindo o meio ambiente, a Constituição diz que os 3 são responsáveis. A União, os estados e os municípios são responsáveis pela preservação do meio ambiente. Então, acabam agindo os 3 ao mesmo tempo e você não sabe qual obedecer. Depois, se uma figura por parte do empreendedor, o empreendedor compra um imóvel e depois ele vai pedir o licenciamento ambiental para aquele imóvel. Ele colocou a carroça na frente dos cavalos. Exatamente. Então, o que o empreendedor cauteloso, cuidadoso deve fazer antes de adquirir o terreno? Antes de tudo, ele tem que fazer uma consulta técnica na prefeitura, não só na prefeitura, mas também das consultorias que estão aí à disposição, que fazem uma radiografia jurídica e técnica daquele empreendimento e vão mostrar para o empreendedor quais são as limitações de cada imóvel. Exatamente. Aí o empreendedor vai saber o que é que ele vai comprar e o que realmente, aonde ele vai poder estabelecer o empreendimento dele. Exatamente. Então, tem empreendimentos que têm baixíssimo poder de impacto ambiental. Certo. Então, as regulamentações e as restrições são menores. Mas se você vai instalar uma galvanoplastia, você vai instalar uma tinturaria, você vai instalar uma fundição, os requisitos para esse tipo de licenciamento também são muito mais complexos. Com certeza. E certamente são mais demorados. Né? Aguarde que nós já retornamos. Retornando com Ecologia em Ação, na presença do advogado ambientalista e presidente da Prema, Sérgio Luiz Dalacqua, também professor, né, Sérgio? Também. E é sempre bom dar umas aulinhas, né? É bom, é bom. Contato com a juventude faz isso. Então, dando sequência a essa questão dos licenciamentos ambientais, o que, afinal de contas, aconteceu com o governador Pavão? Há uma acusação, segundo o que a gente sabe pelo noticiário, já havia essa denúncia, agora se transformou numa denúncia criminal, de que ele teria ajudado, facilitado coisas feitas pela Fátima, né, de que ele teria concordado ou assinado embaixo para liberar coisas que a rigor não poderiam ser liberadas. Então ele está acusado, ele está em curso em 3 acusações, né? Formação de quadrilha, corrupção passiva e mais uma que eu não me lembro. Ou seja, ele como governador, ele endossa de certa forma, porque ele tem o poder de parar o processo, né? Se perceber que tem alguma coisa. Tomou conhecimento, não fez, se torna cúmplice. Esse que é o negócio. Juridicamente, né? Essa aqui é uma ação que vai continuar. Vai continuar, houve uma denúncia criminal, ele ainda, lógico, vai ter o direito de se defender, como todo mundo tem direito à ampla defesa, né? E não dá para dizer que ele seja o culpado, mas o fato é que ele está
sob acusação criminal. Né? Bom, nós temos diversos casos desses assim em Santa Catarina, de grandes empreendedores, né? Principalmente alguns que vêm do exterior ou de outras regiões do Brasil. Então eles acham que estão chegando na colônia e é fácil colocar uma fábrica ali e começam a pedir ajuda dos governantes. E os governantes, para se darem bem com esses grandes empreendedores, que representam muitos impostos a serem pagos no Estado, muitos empregos a serem gerados, vão tentar facilitar, mas realmente são questões que nem sempre são fáceis de se conseguir, porque existe em cada entidade dessa um corpo técnico que tem que ser respeitado. Perfeitamente. Então, quando um corpo técnico de uma Fátima, de uma Fundema, de uma Fujama, de uma Faema, de Blumenau, se sentir constrangido pelas pressões que vêm dos vereadores, ou vêm do prefeito ou do governador, realmente esse corpo técnico fica bastante desmotivado. Exatamente. Então, esses analistas são golpeados de uma forma muito covarde, inclusive, por alguns políticos, entre aspas, né? E por alguns empreendedores que não entendem exatamente o que é o licenciamento ambiental. Eu, como profissional da área liberal e que também sempre trabalhei na questão de licenciamento ambiental, eu vejo o drama dos colegas que têm que analisar o meu trabalho, o trabalho de outros consultores, né? E é um complicador muito grande, porque muitas vezes você faz um licenciamento ambiental e o empreendedor fura e vai lá na frente e vai brigar com os profissionais que estão fazendo a análise do processo. E te deixam para trás, muita não respeita, não tem ética, né? Isso também é uma coisa que o empreendedor tem que entender, porque ele passou uma procuração para uma consultoria, ele tem que respeitar aquela consultoria. Ele não pode interferir à frente da consultoria quando ele passou uma procuração. Perfeitamente. Porque os órgãos ambientais hoje só operam com o procurador. Um procurador por processo, ou uma equipe de procuradores. Certo. Então, está lá o técnico, está lá o jurista, né? Tem que saber com quem está falando, afinal de contas, né? E esse processo de grandes projetos, como uma UFSC, como a GM aqui em Joinville e outros grandes projetos, eles necessitam uma conversação bastante intensa com a equipe técnica dos órgãos de licenciamento ambiental. Agora, Gert, uma das revistas semanais, acho que foi uma revista, eu não vou citar o nome, trouxe uma reportagem essa semana sobre a questão da burocracia, né? Do excesso de passos, do excesso de segurança. Também é um exagero quando se parte do princípio de que todo mundo é desonesto, de que todo mundo está querendo furar. Ontem eu, por exemplo, estava numa mesa de negociação com um cliente meu e ele estava se queixando de que ele foi na agência ambiental discutir uma passarela sobre uma rodovia estadual e federal ao mesmo tempo, de que o técnico estava exigindo uma retificação de cadastro porque tinha 2 centímetros de diferença no primeiro degrau da passarela. Sérgio, isso é um absurdo. É o típico exagero. Então, eu não sei o que realmente passa pela cabeça de um técnico desse em chegar nesses mínimos detalhes, e quando ele nota que essa burocracia vai atrapalhar o investimento, o empreendedor está pagando juros altíssimos muitas vezes, o empreendedor tem prazo para implantar, já contratou empreiteiros e tudo mais, e lá está aquele funcionário que parece que ele sabe que ele é muito importante e vai começar a discutir centímetros ou, às vezes, milímetros. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter bom senso de ambos os lados. Nós temos aqui, essa questão é complexa. Agora, há pouco tempo, um empreendedor que está fazendo um empreendimento próximo à BR-101, quando eu digo próximo, eu falo 200 metros. E a própria autopista também fez N exigências de adequações, de coisas que nunca vão ser afetadas, mas exigiram. Então, é mais alguém para se atravessar, né? Nós temos aqui, eu gostaria de levantar também a questão dos cartórios de registro de imóvel, que está uma complicação, não são parceiros, né? Não são parceiros e não querem saber se aquilo tem empreendimento, se tem investimento, se vai gerar emprego, não querem saber, se agarram ao formalismo, sabe? É o conforto da não concorrência, né? Exatamente, são você eles. Não pode escolher o cartório, né? Você não pode escolher o cartório. Não, o cartório de registro de imóvel é um cartório mesmo. É uma ditadura, eu chamo isso de ditadura cartorial. Dos cartórios. Exatamente. Né? Eles exigem aquilo e não abrem mão de nada. Não estou dizendo, tem coisas que não dá para pular, né, Gert? Tem certas coisas que tem que seguir legal, a lei, por exemplo, né? Tem que seguir a lei, uma reserva legal.
mas às vezes o cartório insiste em coisas que não tem nem base legal. E uma coisa que os cartórios estão exigindo, eles são agentes públicos, por delegação, são delegados, como são os intérpretes, como são os leiloeiros, são agentes públicos que receberam uma delegação. Como agentes públicos, todos os atos têm que ser justificados. Claro. Se o cartório diz, eu não vou te dar tal coisa por causa disso, por causa da lei tal, artigo tal, inciso tal. Não é assim porque eu quero, porque é assim que eu faço, não é assim. Então eu chamo isso hoje de a ditadura dos cartórios. Eu acho que está havendo um exagero, está havendo inclusive em alguns casos falta de respeito ao consumidor, né? Coisas que em países de primeiro mundo o consumidor, o cidadão é o patrão, na verdade, e não deixa de ser. Mas no Brasil todo mundo sabe que faz tempo que é invertido, né? Nós somos serviçais e os agentes públicos, em todos os níveis, acabam sendo os nossos patrões. Sérgio, está em discussão também na Câmara Federal a autoridade das corregedorias da Justiça. Hoje a gente viu na televisão de que está sendo contestada essa autoridade das corregedorias. Teve uma juíza federal, uma corregedora federal que bateu pesado no judiciário. Então, a Câmara Federal está discutindo se reduz a autoridade das corregedorias estaduais e federal sobre os juízes. Eu acho que, Gert, tem procedimentos, engraçado, né? As corregedorias teriam a função de dar uma uniformidade de procedimentos, né? E isso em muitos estados, cada estado, o seu tribunal de justiça, a sua corregedoria age de um jeito. E, portanto, tem estados que os cartórios agem de um jeito e em outro estado é diferente, quando, na verdade, deveria ser um procedimento nacional. Então, esse questionamento eu acho muito válido. Bom, a questão ambiental, ela sempre tem, assim, trazido inflamados discursos, emoções e assim por diante. E isso também a gente verificou na formatação do novo Código Florestal, que já passou por algumas comissões, inclusive pela comissão que é coordenada pelo senador Luiz Henrique da Silveira. Mas algumas coisas importantes e inovadoras existem nessa nova proposta do Código Florestal, que é a remuneração do proprietário pela prestação de serviços ambientais. Você tem conhecimento disso, né? Sim, você tem conhecimento também que Joinville também já paga por serviços ambientais a alguns produtores rurais que mantêm as florestas para abastecimento de água da cidade de Joinville. Perfeitamente. Isso está ocorrendo também em Corupá, em São Bento, em diversos municípios. No Paraná, bastante também está acontecendo isso. Só que eu acho que essa é uma área nova da jurisprudência, é uma área nova, inclusive, dos ajustamentos de conduta. Você sabe que o pessoal dos arrozeiros de Santa Catarina e dos bananicultores estão em saia justa com o Ministério Público em função da ocupação de área de preservação permanente. Certo. Eu, inclusive, tenho me manifestado a favor dos agricultores, dos risicultores e dos bananicultores, que eles podem, em parceria com o Ministério Público, e deferir ajustamento de condutas, onde eles poderiam alugar áreas que foram protegidas, que são produtoras de água, em compensação àquela utilização que eles fazem das APPs. Perfeito. Então, eu acho que a lapidação dessa legislação deveria passar por esses... Concordo. É? Até porque onde eles derrubaram numa época que foram estimulados a derrubar. Foram estimulados. O próprio poder Estado, público. O poder público queria que eles derrubassem mata até a beira do rio. Agora, de repente, não pode mais, tem que reflorestar. Então, o próprio DNOS foi o maior devastador das várzeas. As várzeas sempre foram de preservação permanente. Artigo 2º do Código Florestal. Lógico. E o DNOS, que foi extinto no governo Collor, ele é pedido das EPAGRE, das ACARESC, da Secretaria da Agricultura, dos estados, dos IAPs, e etc., eles secaram e acabaram com os berçários da fauna. Acabaram com os ecossistemas da fauna. Por exemplo, uma pessoa que quisesse matar uma marrequinha, se fosse um pântano, o cara não tem como chegar lá. A canoa não vai lá porque está cheio de mato boiando em cima da água. Então, se pisar, afunda. Então, esses ecossistemas eram altamente protegidos pela própria natureza. Mas quando você drena
um charco, faz o secamento dessas áreas, a fauna toda se extingue. Exatamente. Então, isso foi estimulado. Foi estimulado. E o pior, bancos oficiais financiaram esses espaços. E hoje, né, estão criminalizando o agricultor, o risicultor, porque ele está numa situação que já vem de 40, 50 anos. Eles, lógico, tanto os bancos oficiais, como as secretarias da agricultura dos estados brasileiros que incrementaram isso, a utilização de APPs, eles estão jogando toda a culpa em cima do agricultor, quando na realidade eles são os criminosos. Eles que tinham mais inteligência, tinham equipes de advogados e de juristas que poderiam orientar, não financiamos, não deveremos financiar sob APPs, e eles, apesar de pedido de governadores, de secretários, fizeram isso aí. Exatamente. Então hoje nós temos uma figura jurídica embasada na Lei 9.605, né? A Lei dos Crimes Ambientais, certo, que depois de 2008. Ah, sim, 9.605. 2008, exatamente. Daí justamente estabelecer-se essa data nas resoluções na discussão do Código Florestal sobre essa data que quando começou a imperar a Lei dos Crimes Ambientais. Agora tem agricultor que não está conseguindo liberar o seu plantio ou um financiamento porque não atende àquilo que a nova disposição, né? Houve uma prorrogação através do próprio CONSEMA, mas é uma prorrogação curta. Já houve uma prorrogação de 4 anos. Exatamente. Não atenderam, porque nem os órgãos de assistência rural oficiais recomendaram, seguraram, embarrigaram junto com os agricultores. Fizeram reuniões dizendo, não, isso não vai dar em nada, deixa lá que nós vamos mudar a lei. E, logicamente, fizeram uma lei ambiental nova em Santa Catarina, inocentando todos esses que praticaram essas não conformidades em cima das APPs. Né? Perfeitamente. Mas a proposta do próximo Código Florestal está em outras comissões, né? Está migrando, né? Para depois, com o parecer final das comissões, a Câmara Federal se manifestar finalmente. Nós sabemos, né, que Gert muda algumas coisas, sempre tem interesses contrariados, legítimos ou não. Certo. Né? O que precisaria realmente é partir, é como a história dos 10 metros ou dos 30 metros da beira do rio. Aquilo que já está historicamente assim, não adianta querer consertar mais. Mas daí é a compensação, né? Aí você faz uma compensação. Aqueles que plantaram serão beneficiados daí, lógico, né? Serão compensados, né? Tá Porque quanta gente gastou milhões em preservação, naquele sonho da preservação, e agora estão aí na miséria, não conseguem nada, e agora seria um prêmio para isso. Mas, Sérgio, agradecemos muito a tua presença mais uma vez no nosso programa aqui. Estamos à disposição. E estamos encerrando e convidando os telespectadores para o nosso próximo programa. Até lá.